Boa tarde. Uma cena bastante comum. Ao longo de ruas e avenidas estão pontos de ônibus, de mototáxis, garagens e os espaços destinados a carga e descarga. Uma questão que pode levantar polêmica, afinal, esses pontos de carga e descarga são motivos de protesto, especialmente por motoristas que gostariam que o local fosse utilizado para estacionamento durante o horário comercial. A maioria dos motoristas reclamam do estacionamento de carga e descarga no centro da cidade. A rua já não tem nem espaço pra gente andar, imagina ter carga e descarga aqui. O trânsito aqui de Uberaba já era para ser reformulado há tempos, né? Tinha que ter horário certinho, antes das 6 horas da manhã ou à noite. O pessoal para muito na porta das lojas e o centro aqui já é pequeno, as avenidas já são pequenas, dificulta mais a nossa passagem aí. A legislação do carga e descarga em Uberaba é antiga, tem mais de 20 anos. O horário permitido para esses veículos estacionarem no centro varia de meia-noite a 1h da tarde e meia-noite às 7 horas da noite. Mas muitos motoristas não respeitam as normas. Em diversas ruas encontramos carros estacionados em horários que são permitidos apenas para carga e descarga, como por exemplo na rua Coronel Manuel Borges. Os veículos ficam estacionados por horas, problemas que são fiscalizados pela Guarda Municipal, que acaba notificando os motoristas. Temos poucos pontos aí de carga e descarga, e esses que nós temos, o condutor insiste aí em estacionar e acabando comprometendo aí o carga e descarga aí no comércio na área central de Uberaba. Os comerciantes da região central não estão satisfeitos com o estacionamento. Não há necessidade, por exemplo, de uma descarga de 0 horas até o dia inteiro, ou seja, 24 horas, uma vez que a maioria do tempo aqui fica vago. Se eles quisessem resolver realmente o problema de carga e descarga, eles iam limitar um espaço, tamanho dos 15 metros, e o restante do espaço eles podiam pôr como rodízio de área azul. A Prefeitura Municipal pretende mudar o horário de carga e descarga em Uberaba. O Executivo já elaborou um projeto que prevê que o horário será de 8 horas da noite às 6 horas da manhã. E o projeto de lei foi aprovado ontem na Câmara. O embarque e desembarque de cargas na região central passará a ser feito das 8 da noite às 6 da manhã. As novas regras vão valer a partir da publicação no jornal Porta-Voz, o que deve ocorrer na próxima sexta-feira. Mais um acidente foi registrado na BR-050. Foi hoje pela manhã a 4 quilômetros da cidade, na ponte que passa sobre o rio Uberaba. De acordo com o SAMU, o motorista de 64 anos teria dormido ao volante e perdido o controle do carro, que bateu em uma mureta e tombou. O condutor teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Clínicas. E 4 pessoas morreram e 40 ficaram feridas em um acidente grave ontem à noite em Montes Claros, no norte do estado. Um ônibus que seguia de São Paulo para o Ceará bateu em 2 carretas e também atingiu uma moto. A parte da frente do ônibus ficou destruída. Os bombeiros tiveram que utilizar uma escada para fazer o resgate das vítimas. Algumas ficaram presas às ferragens. Muitos feridos receberam os primeiros atendimentos feitos pelo SAMU no local. Os casos mais graves foram levados para os hospitais da cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, havia 53 passageiros no veículo, entre eles muitas crianças. Eu estava dormindo quando a minha irmã gritou: "Jonara, salva teu filho". Aí eu agarrei com ele e aí quando eu olhei para frente, bateu. Aí eu peguei ele, aí outros pularam, eu fui entreguei ele e eu peguei e pulei também, aí quebrei meu pé. Vamos ver como aconteceu isso aí. Eu tava dormindo, vamos ver. Quando eu vi, já estava batido e me acordei. Militares do Corpo de Bombeiros ajudaram na identificação dos passageiros do ônibus. Muitos com ferimentos leves aguardavam orientações sentados e deitados na grama do canteiro. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Segundo informações também, tratava-se de um ônibus clandestino e, nesse momento, o ônibus aqui chegando perdeu o controle da direção porque cochilou no volante, subiu no canteiro e atingiu a traseira de uma carreta bitrem e batendo de frente com a outra carreta. Há ainda a possibilidade de problema mecânico no ônibus, que estaria em alta velocidade. Segundo os passageiros, pelo motorista ter perdido o freio
na serra, que é uma serra longa de 5 quilômetros. Chegando aqui ao trevo, o motorista não conseguiu frear e jogou para a contramão e acabou colidindo com os outros veículos que estavam subindo a serra. O motorista desta carreta, que foi atingida na parte traseira, contou o que viu na hora do acidente. Só vi que ele estava desgovernado, que ele balanceava lá, né? Só vi que ele estava desgovernado, mas nem vi ele bater aqui, porque eu só vi o barulho, né? Morreram na hora 2 passageiros do ônibus, uma criança de apenas 9 meses e um senhor de 60 anos. Morreram também um motorista de uma carreta e um motorista do ônibus. Sobre a legalidade do ônibus, a Polícia Rodoviária Federal investiga se o veículo tinha autorização para fazer o transporte, mas não sabe informar se o veículo estava com a capacidade máxima permitida. A gente abre este bloco do MGTV com um acidente que falamos há pouco, onde 11 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 1 ano, ontem próximo a Araguari. A Kombi foi parar no barranco. Segundo um dos passageiros, o veículo perdeu o freio depois de passar por esse trecho numa estrada de terra, uma descida forte com cerca de 500 metros. Sei que ela começou a pegar um balo lá, falou assim, o freio acabou. Aí ele entrou lá naquela árvore lá. Ixi, foi um pânico feio. Foram 11 ocupantes que estavam no veículo e 3 necessitavam de mais atendimento porque feriram gravemente, sendo uma criança de 1 ano. O grupo iria acampar durante o fim de semana perto dali. A Kombi, fabricada em 1974, estava em más condições de conservação. O veículo está totalmente irregular com relação a freios, com relação a pneus, documentação também está irregular e o condutor ainda, para completar, estava inabilitado para dirigir esse tipo de veículo. Apesar do estado em que ficou o veículo, o motorista Antônio Pádua, de 49 anos, foi um dos que menos tiveram ferimentos. À beira da estrada foram encontradas várias garrafas de refrigerante e latas de cerveja, algumas abertas. O Antônio, ele tinha bebido alguma coisa antes de dirigir? Não, ele não bebeu nada não. Segundo informações do pessoal que passava pelo local, diz que ele apresentava um alto índice de embriaguez alcoólica e, portanto, aí talvez tenha favorecido aí esse acidente. A criança de 1 ano está na UTI do Hospital de Clínicas da UFO. O estado dela é grave. Domingo de votação em Campo Florido, é eleição extemporânea para prefeito e vice. 2 candidatos estão na disputa. O esquema de segurança vai contar com 90 policiais militares. Esta será a 3ª vez em pouco mais de 3 anos que Campo Florido trocará de prefeito. Estão aptos a votar 4.016 eleitores, distribuídos por 20 sessões. A votação será das 8 da manhã às 5 da tarde. Vamos saber agora da previsão do tempo para o fim de semana. À tarde vai ser quente no Triângulo. Olha só, áreas de instabilidade devem provocar chuva acompanhadas de raios nas regiões. Olha só, sul, zona da mata, central, oeste, também no Triângulo e aqui na parte da região leste. Nas outras áreas, sol com pouca possibilidade de chuva. Em Uberaba, a temperatura máxima de 26 graus e a umidade relativa do ar chega na casa dos 90%. A mesma temperatura é esperada em Delta, 26 graus. Em Ituiutaba, 27 graus. E em Carneirinho, um pouco mais quente, 29 graus com umidade relativa do ar de 87%. O MGTV no clima de Natal. Mande sua mensagem para a árvore do MGTV. Um cartão, um enfeite, um recado para alguém que você goste, que está perto ou longe. Algumas mensagens serão lidas durante o MGTV primeira edição, como esta aqui. Olha só, foi a professora Jussara. Olha o que ela diz no cartão que foi feito pelos alunos. Paz e alegria é o que desejamos a todos. Professora Jussara e alunos do 2º ano B da Escola Estadual Professor Ideobrando Pontes, de Uberaba. E o nosso endereço é Rua Carmelita Rezende, número 728, no Parque do Mirante. O CEP 38081-420. Eu vou pendurar aqui o cartãozinho da professora Jussara e dos alunos da Escola Ideobrando. E um campeonato de ioiô movimentou Uberaba hoje de manhã. Confira! Um brinquedo antigo, mas que se renova a cada ano. A vontade de aprender cada vez mais é visível no rostinho desses meninos. E haja concentração. Algumas manobras valem pela quantidade. Os
adultos também dão show. Tem cachorrinho saindo da toca, meia-lua e até uma estrela que vira tesoura. Isso aqui é uma modalidade que tem, né, de jogar com as duas mãos. A gente é bom que desenvolve coordenação motora, o raciocínio, né, também, agilidade, ó. O Matrix é assim, né? Os ioiôs de rolamento permitem ir além. Opa, a cordinha desse aí soltou. Erro? Nada. Aqui tem que ter agilidade. Dá até para laçar no ar. O ioiô joga sem a corda e dá para fazer várias manobras. Faz uma laçada também com ele. E o ioiô na modalidade 3A. É mais difícil? É mais difícil. Campeões e novatos se misturam. Mas para muitos, a brincadeira começa bem cedo. Meu colega tava brincando, ele pegando um ioiô emprestado com ele e comecei a brincar. E agora, já aprendeu bastante? Aprendi. Desde agosto foram cerca de 200 competições como esta. E a premiação desperta interesse. E todos já sabem o que é preciso para se tornar um campeão. Tem que ter concentração, tem que ser ágil, rápido, para pensar. E muito preciso. É. Brincadeira saudável, que antigamente era brincadeira. Hoje se tornou um esporte porque trabalha coordenação motora, raciocínio, né? Habilidade, criar manobras e executá-las, você entendeu? E existe também a Associação Brasileira de Ioiôs, né? No qual eles organizam campeonatos brasileiros. Neste momento, 12:45. Por hoje é só. Obrigada por nos acompanhar. A edição de hoje termina com imagens que marcaram essa primeira semana de dezembro. A equipe do MGTV deseja a você uma ótima tarde e um excelente domingo. A gente volta a se encontrar logo depois da novela Araguaia. Até lá!